E aí, voltando à aula, o próximo vai ser Montesquieu, o Barão de Montesquieu. E aí, uma das coisas que ele vai pregar é a separação dos poderes em judiciário, legislativo e executivo. Ele vai tentar fazer isso, ele vai planejar isso para que o rei não concentre para si todo o poder. E aí esse rei não se torne um rei tirano. Então, assim, o plano era evitar que o rei fosse uma pessoa tirana e que tudo estivesse sobre o poder dele, vamos dizer assim. Ele queria, defendia a participação social, a participação das pessoas no poder, de certa forma. É, crítica da monarquia francesa, apontando como um cercador de liberdades individuais. Também criticava a igreja e julgava que as camadas populares eram inferiores. Negava a existência de uma forma perfeita de governo. Montesquieu, só também, ele vai ser o precursor da Constituição. Ele vai dizer que é necessário um conjunto de leis que represente a sociedade. E essa Constituição, com esse poder dividido, é, esse governo vai ser um executor da vontade popular, da vontade social. Então aqui ele vai ter o rei, mas por fim aquele rei ele vai ser a pessoa que vai executar a vontade social da galera. Então assim, ele propunha essas divisões e essas leis para que o rei não fosse tirano. E o despotismo criado aos países com vasto território, monarquia limitada para tamanho médio e república para países pequenos. Isso é uma das ideias dele. Mas aí vê. A ideia de república para país pequeno vai ser quebrada com a independência dos Estados Unidos, que vai se tornar uma república federativa. E aí na França vai começar tipo, um burburinho dizendo, olha, tem um país agora que ele é republicano, então por que o nosso país também não pode ser republicano? E aí vai começar esse burburinho, vai fervilhar, fervilhar, até que vai dar na Revolução Francesa. Não só isso, mas também tem outros aspectos que contribuiu para isso. Mas aí vai ser comprovado que pode sim ter uma república em um país grande. Não necessariamente só porque a nação é grande tem que ser um despotismo. No caso, vai continuar o rei e aí só vai acontecer algumas transformações sociais, mas o rei vai continuar com o poder ainda. E aí não vai ter a questão da escolha do representante, da escolha, não vai ter a questão do autogoverno como vimos lá no início. Para Montesquieu, há três espécies de governo: republicano, monárquico e o despótico. Para descobrir a natureza, basta a ideia que deles tem um homem menos instruído. Há em cada estado três espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das grandes, o executivo das que depende do direito civil. Pelo primeiro, o príncipe ou o magistrado faz lei por certo tempo ou para sempre, e corrige ou revoga as existentes. Pelo segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, pune os crimes e julga as dependências entre particulares. E aí, nesse trecho, ele está explicando como é que funcionaria cada divisão do poder. Você vê que ele não tira ele não tira a nobreza desse, ele não isenta a nobreza de participação desse poder que ele propõe, não. Ela vai estar além, só que ela vai ser uma parte e, por fim, ela vai ter que executar a vontade social, vamos dizer assim. E aí ele está explicando como é que funciona esse tipo de governo, ele está explicando como é que seria esse tipo de divisão de poder. E aí é quando eu falei lá no início, perguntei sobre a importância de estudar a Revolução Francesa não, o Iluminismo, que hoje a gente tem aqui, pelo menos no Brasil, um poder dividido em três instâncias, que é esses três poderes que Montesquieu defendeu durante o Iluminismo. Rousseau. Rousseau, ele vai pregar sobre a igualdade
a igualdade, homens deveriam ser súditos e soberanos ao mesmo tempo. É ele que vai lançar a ideia do contrato social, esse contrato social onde os homens nasciam iguais e por meio de sua livre vontade criavam leis e organizavam a sociedade. Então aí essas leis, esses acordos vai ser chamado de contrato social para manter um clima, vamos dizer assim, um clima agradável, um clima sociável para todos, onde não seja necessário um passar por cima do outro para conseguir seus objetivos. E aí ele vai criticar a igreja, mas assim, ele vai criticar muito a igreja, vai criticar é, também alguns poderes, sabe? Ele vai criticar o racionalismo, ele vai criticar um pouco assim aquela questão da pompa da burguesia e do nobre, e as suas ideias não vai ser muito aceita pela burguesia não. Essa ideia de Rousseau vai ser mais aceita durante a Revolução Francesa e durante aquela fase onde é uma das mais violentas que tem. Então, a classe mais a bastarda do terceiro estado, é que vai acolher mais a ideia de Rousseau. E ele criticou a noção de representação política, pois todos deveriam ser iguais. Ele vai defender a ideia de democracia. Ele vai defender a democracia, mas não a democracia que temos hoje, aquela democracia indissociável de eleições e de voto universal. Ou seja, ele não vai defender que o voto seja universal para homens, mulheres, indígenas, pretos, brancos. Ele não vai defender isso. Ele vai defender que sejam para homens, brancos e burgueses e nobres, praticamente isso. E assim, é uma democracia ainda que está surgindo. Então, vai ter essa defesa, vai ter esse funcionamento, vai ter essa defesa, mas não é essa democracia que temos hoje. E a única forma de garantir direitos seria pelo contrato social, em que cada indivíduo estaria de acordo em se submeter à vontade da maioria. Então aí é aquela ideia de ter uma ordem social. E aí uma das frases famosas de Rousseau é: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza, funda-se, portanto, em convenções. E aí, aquela frase: o homem nasce mal, o homem é mal por natureza, esse mesmo aqui. E aí ele vai dizer: não, não é. É a sociedade que o corrompe, é o barro macaxeira que o corrompe, vamos dizer assim. E aí, só terminando de ler o meme, quem corrompeu a sociedade? O homem. Foi o estado social que criou as condições para o corrupto do homem. O homem é o lobo do homem. E aí, sobre o deportismo esclarecido. Sim, também tem, só para terminar, Diderot e d'Alembert, ele vai ser criador da enciclopédia. E ela vai ser a base teórica do iluminismo, assim, onde um compêndio onde todo mundo pode ir lá e pode consultar e ler a qualquer momento. E aí vai ser muito importante o desenvolvimento dessa enciclopédia, porque todos vão poder se direcionar a uma leitura e saber do que se tratava aquele movimento. Depois temos esclarecido. As ideias iluministas, principalmente de Voltaire, tiveram aceitação entre alguns monarcas europeus. Como eu disse, Voltaire ele não era muito a favor de revolução, ele não via muito essa questão de briga, de necessidade de brigar para conseguir o poder. Ele acreditava que o monarca poderia contratar um filósofo, e aí esse filósofo seria responsável por cuidar do desenvolvimento dessas nações. Então não necessariamente teria que tirar o rei, e esse rei poderia ainda continuar continuar como rei e desenvolvendo essa questão mais social. O que acontecia alguns problemas, porque embora o rei tentasse fazer com que a sua sociedade se desenvolvesse na questão da educação,
da economia, todos esses fatores, ele ainda queria ser o rei absoluto. E ele não aceitava contestações. Então aí ainda continuava um poder muito grande na mão desse cara e que a burguesia ainda não concordava. Ele poderia estar desenvolvendo essas ideias iluministas. Mas no final ele não estava abdicando do seu poder. E aí ele não estava dando a chance de participação social das outras pessoas. Conciliação entre liberdade e autoritarismo de regime com concentração de poderes, responsável por estimular divulgação do liberalismo em países pouco desenvolvidos. Quando essas ideias liberais vão começar a ir para as colônias, basicamente isso. Todavia, muitos dos princípios econômicos dos depostos esclarecidos valorizavam as tradicionais práticas mercantis. Então, assim, ele buscava desenvolver, mas tem algumas coisas ainda que estavam um pouco atrasado, e o mercantilismo era isso ainda. O mercantilismo, o Estado ainda continuava a intervir, o Estado ainda continuava a estar por dentro ali, vou usar a palavra manipulando, mas talvez não seja essa. Mas estava manipulando tudo que estava acontecendo, o que era ao contrário do que o liberalismo pregava. E sobre despotismo esclarecido, tem um cara que é bem conhecido, que é Frederico II o Grande. Ele foi... ele conquistou não, ele saiu conquistando um monte de terra na Prússia e se denominou rei. E aí ele foi protetor de diversos filósofos, defendeu a tolerância religiosa, ele buscou o fim da tortura de presos políticos, promoveu reformas educacionais, acabar com o analfabetismo e entusiasta da música. Ele investiu em música e ele investiu também em pensadores iluministas. Então, assim, ele tentou trazer os ideais iluministas para dentro do seu reino. Mas aí ele continuava como rei absoluto. E Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal. Ele não foi o rei, ele foi primeiro-ministro do rei José I, e ele preocupou-se com o desenvolvimento comercial, tomando medidas como instituições das companhias comerciais monopolistas, a adoção de subsídios para as manufaturas e estímulo da industrialização. Na colônia portuguesa da América, diversificou a produção com a cultura do algodão. A capital de Salvador é transferida para o Rio, ele faz um arrocho fiscal, a tentativa de aproximar com as grandes potências, fim das capitanias hereditárias e expulsão dos jesuítas. O Marquês de Pombal ele vai ser um cara que ele vai estar junto com o rei ali, e ele vai estar sendo ministro e estar assessorando, dizendo que o rei deve ou não fazer. Assim, deve ou não fazer é muito, mas aconselhando o rei. E aí ele vai estar aconselhando o rei, só que vai acontecer um fenômeno lá em Portugal que ele vai ser muito reconhecido. E aí é o terremoto de Lisboa. E aí onde muita gente morre e Lisboa praticamente ela é destruída. E aí o que é que ele faz? Ele vai, tem toda a energia e disposição para fazer com que Lisboa seja reconstruída. E aí ele vai querer também, mais um pouco mais na frente, ele vai ganhar um pouco de inimigo, porque ele vai querer a expulsão dos jesuítas. No caso, o anticlericalismo. Ele vai expulsar de Portugal e ele vai expulsar das colônias. Aqui no Brasil, ele vai usar a justificativa de que os jesuítas estavam acoloiados, vamos dizer assim, com os indígenas, para tentar fazer bagunça, vou usar isso, sabe? E aí ele vai ser um cara que vai estar governando, vai estar junto ali do governo de Portugal, ele era da corte, e que quando quando entra a Dona Maria Louca, que é conhecida como a Louca, ele vai ser preso, porque ele vai ser acusado de corrupção, e ele vai morrer. Morrer sem nenhum prestígio, assim, entre aspas, sabe? Porque a Maria Louca, ela era muito católica, ela estava muito com o poder eclesiástico. E aí, esses poderes que estavam contra ele vai acabar influenciando ela, e ela vai acabar tirando ele. Mas assim, ele tem uma forte importância na educação.
e a expansão e influência do iluminismo no Ocidente. Ainda falar sobre a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana. A independência dos Estados Unidos foi a primeira. O primeiro movimento que foi baseado no iluminismo, onde as ideias iluministas se fizeram concretas, vamos dizer assim. Onde aquilo que estava sendo escrito e estudado chegou a uma execução. E aí você só lê esse trechinho aqui da Declaração de Independências. São verdades incontestáveis para nós. Todos os homens nascem iguais. O Criador lhe conferiu certos direitos inalienáveis, entre os quais os da vida, o de liberdade e o de buscar a felicidade. Para assegurar esses direitos se constituíram homens de governo, cujo poder justo emanam do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins, assiste ao povo o direito de mudá-la ou de abolir. A questão de que, como eu estava falando no início, se o governo ele não é bom para a sociedade, aquela ideia de John Locke, se o governo não fornece o necessário para a sua sociedade, a gente pode tirar. E aí, instituindo um novo governo cujos principais princípios básicos e organização de poderes obedeçam às normas que lhe pareçam mais próprias para promover a segurança e a felicidade gerais. E a independência dos Estados Unidos, ela aconteceu no Congresso de Filadélfia, foi em 1776, e assim, a independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as três colônias. Vou só tentar explicar um pouco o que foi as três colônias. O processo de colonização dos Estados Unidos foi um processo, entre aspas, não, foi um processo brando. Então, assim, foi uma colônia de povoamento, não de exploração. Como a gente já explicou também na formação dos Estados Nacionais. Foi uma colônia de exploração e que a Inglaterra deixou esse pessoal livre para fazer o que quisesse. E esse pessoal conseguiu desenvolver sua economia. Muitos que chegavam aos Estados Unidos, às 13 colônias, eram pessoas mais abastadas, pessoas pobres, aquelas pessoas que estavam sendo afetadas pela política de cercamento na Inglaterra, que estava perdendo terras e que ia tentar uma nova vida no novo mundo. E aí esse pessoal consegue desenvolver uma economia boa, uma economia que depois consegue se lançar ao mercado e até fazer concorrência com a Inglaterra. Mas existe durante esse período a Guerra de 7 Anos, a Guerra da França contra a Inglaterra. A Inglaterra ela sai campeã da Guerra de 7 Anos, porém sai defasada em muitas coisas, ela fica sem dinheiro, basicamente. E aí ela vai tentar pegar esse dinheiro para ela, criando impostos. Impostos, só isso. E aí, sobre essas colônias dos Estados Unidos, ele vai tentar, a todo momento, sugar e tirar dinheiro das 13 colônias. Primeiro tem o imposto do... Tem imposto do chá, tem imposto do açúcar, tem imposto do selo. Tudo que tiver dando dinheiro vai ter imposto. E aí vários colonos não vão concordar, não vão achar isso certo. E vai ter algumas rebeliões e vai ter, assim, massacre também. Um massacre que vai ser conhecido é o massacre de Boston. E aí, nessas indas e vindas, em 76 é armado um congresso na Filadélfia e lá eles se declaram independentes. E aí, deixa eu ver, eles se declararam independentes. E aí, pessoas que estavam por trás disso, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e Adam Smith, vão atrás de tentar consolidar isso. Acho que, se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembrar. Eu acho que é Thomas Jefferson. Eles se dividem em mandar um desses para a França, para tentar fazer com que seja negociado essa independência,
Não existe um total confronto nessa independência. Assim, existe, mas assim, é procurado acordos. E aí é quando se assina o Tratado de Versalhes, e aí a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos lança a sua Constituição. Ele tem uma Constituição própria, e essa Constituição vai servir de base para influenciar outras independências de países na América Latina, no caso. E aí as colônias espanholas vão beber dessa independência dos Estados Unidos. O Brasil também vai beber dessa independência dos Estados Unidos e da Constituição. A Constituição que fizeram durante esse período é a vigente lá até hoje. O que muda são algumas emendas. A nova nação que surgiu foi construída em um modelo republicano e federalista, inspirado pelos ideais iluministas. Existia uma briga de que eu quero um modelo republicano e eu quero um modelo federalista. No caso, o republicano, ele não... O republicano, ele não... Deixa eu achar a palavrinha. Defendiam o poder de um poder central fraco. Os republicanos eles defendiam o poder de que esse poder central, no caso o presidente ou de nação, fosse fraco e desse abertura e desse liberdade para os estados. No caso, os estados estariam livres para fazer o que quiser. E já o federalismo não. O federalismo dizia que deveria existir um estado forte, um poder central forte. E aí o que acontece? Vamos juntar essas duas ideias. E aí nasce um modelo republicano e federalista. Republicano porque os estados vão ter liberdades de comercializar, de fazer o que quiser. E mesmo assim, quando tiver algum problema, vai ter um poder central onde esses estados vão poder recorrer. E aí a Carta da Liberdade Política, em 1787, não garantiu direitos políticos para os negros, mulheres e índios. Então, assim, lembrando que essa liberdade, essa democracia, é uma liberdade para pessoas, homens brancos e de elite. Não, tanto é que a alforria, a libertação dos escravizados norte-americanos, dos Estados Unidos, vai ser bem mais lá na frente. E aí vai ser também uma guerra, a Guerra Civil, né? Para poder... A Guerra do Sul contra o Norte. A Revolução Francesa. Vê só, existia um movimento de despotismo esclarecido, onde alguns reis tentaram, assim, desenvolver pensamentos iluministas. Mas, assim, a França não quis isso. Os reis da França continuaram lá, firmes e fortes, dizendo não. Não queria que acontecesse... não queria que acontecesse, mas para acatar as ideias iluministas era bem mais difícil. E aí aconteceu a independência dos Estados Unidos. E aí o pessoal na França estava lá, poxa, nos Estados Unidos aconteceu a independência, e lá é um país agora, então tem como um país ser um país republicano e federalista. Então por que aqui na França também não pode ser? Por que aqui na França também é absolutista? E aí esse rei que não vai querer abrir mão dos seus direitos, não vai querer abrir mão dos seus privilégios, ele vai começar a ser questionado pelas ideias iluministas, aquela ideia de liberdade, aquela ideia do que traz a Constituição da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, assim, a burguesia ainda não tinha poder sobre muitas coisas lá na França. E a estratificação social era bem evidente. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, servos, burgueses e camponeses. E o terceiro estado era quem sustentava toda essa classe privilegiada. Então, aí, os burgueses é que sustentavam esse pessoal. Então, assim, ninguém vai querer sustentar o rei para ele estar comendo caviar e no final não ter nenhum reconhecimento. E além disso, teve outros agravos, como também teve o final da Guerra de 7 Anos, onde a França saiu perdedora e saiu prejudicada, e aí começa, para reconquistar todo o dinheiro, começa a aumentar os impostos nos seus territórios, e também vai ter algumas crises no campo, vai ter um inverno bem rigoroso,
E aí, onde cada vez mais vai estar sendo retirado da população e nada essa população tem em troca, a não ser passar fome e viver em situação de miséria. Então, isso vai fomentar a Revolução Francesa. Essa ideia de igualdade, de que porque um está lá sendo privilegiado, tendo que comer, tendo dinheiro, e outro pessoal está aqui passando fome, morrendo, e ninguém é igual e ninguém está vivendo uma situação boa, no caso desse terceiro estado. E aí também a burguesia querendo também participação na sociedade, querendo poder escolher naquela ideia de liberalismo político e liberalismo econômico, querendo participação nisso, vai incentivar e vai fomentar essa ideia de da Revolução Francesa. Revolução Haitiana. Ela é uma revolução que ela é bem peculiar. Primeiro que é uma revolução feita por pessoas negras. E assim, ele vai ser o primeiro país, depois dos Estados Unidos, aqui nas Américas, a conseguir fazer a revolução. No caso, a primeira revolução negra, e vai conseguir sua independência. É conhecido também como Revolta de São Domingos. É uma rebelião de escravizados e liderado por Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines. O primeiro é esse Toussaint. Toussaint ele vai liderar o pessoal e eles vão começar a executar essa revolução. E nessa revolução ele vai começar a tomar terras de colônios franceses, a população inteira vai começar a matar muitos que eram colônios portugueses e vai se transformar, vou dizer que vai virar uma bagunça, entre aspas, tá? Eles vão querer tomar o poder e de certa forma eles conseguem. Toussaint ele consegue levar os haitianos a essa tomada de poder. E aí isso baseado na ideia do iluminismo e da Revolução Francesa, dizendo, olha, se porque lá na metrópole eles estão todos iguais, porque a gente também aqui não é. Então aí, o que eles buscavam, de certa forma, os negros que eram escravizados, eles buscavam pelo fim da escravidão, e os que eram libertos buscavam igualdade perante eles e os brancos, o que ainda não acontecia lá no Haiti. Então, assim, esse pessoal buscando esse ideal de libertação da escravatura e igualdade perante todos, vai levar essa revolução bem mais à frente e vai conseguir a independência do Haiti. Só que, primeiramente sendo seguida por Toussaint, em 1802, eu acho que é 1802, basicamente por aí, Napoleão, com todo o seu poder lá na França, ele vai mandar tentar barrar o que estava acontecendo no Haiti. E aí as tropas de Napoleão vão lá, barra o que estava acontecendo, consegue retomar o poder que estava na mão dos haitianos, e aí vai conseguir tomar o poder que estava na mão dos haitianos e vai tentar voltar à escravidão, todo esse processo. E aí, nesse momento também, eles vão capturar o Toussaint e vão levar para a França. Em 1803, Toussaint morre. E aí, quem assume, depois disso tudo, é o Jean Jacques. E o Jean Jacques é o que vai levar ao Haiti realmente a independência. A independência do Haiti acontece em 1804. É bom lembrar que o Haiti era a princesinha das Antilhas. No caso, era um dos maiores fornecedores de açúcar, produtores de açúcar das Américas e do mundo, basicamente. Então, assim, o sistema de escravidão lá era muito pesado, a exploração lá era muito pesada, e assim, e a violência contra as pessoas negras também era bastante pesada lá. Então, essa revolta, ela foi incentivada por essa pressão que a população negra sofria lá. Então, eles buscando esses ideais de liberdade, buscando esses ideais de fraternidade da Revolução Francesa, eles vão lutar para conseguir a sua independência. Aí, em 1804, eles vão conseguir. E, por fim, só para encerrar essa aula, a Inconfidência Mineira. Primeiramente, a gente vai falar logo da bandeira. Tem um triângulo lá, tem um triângulo também num símbolo
na Constituição da Revolução Francesa. E aí a bandeira vai estar, do movimento teria a legenda: Liberta Kai Sera Tami. Liberdade ainda que tardia. E que essa bandeira vai ser reformulada e vai se tornar a bandeira do estado de Minas Gerais. Durante o tempo de mineração muito forte aqui no Brasil, durante a colônia, lá em Minas Gerais, você pode observar que a exploração da coroa aumentou mais. Então a imposição do quinto, que era aquele tributo, várias coisas se tornaram mais difíceis para esse pessoal que morava em Minas Gerais. E com essa crescente do ouro, várias pessoas conseguiram ascender socialmente e aí mandavam seus filhos para ajudar lá na Europa. E aí quando chegava na Europa, basicamente em Lisboa, ele chegava lá em Coimbra, via as ideias iluministas e trazia para o Brasil. E aí, quando chegou aqui no Brasil, esses ideais iluministas vão começar a ser espalhados. E aí vão reconhecer a tirania da colônia, da metrópole, e vão dizer, olha, não, a gente pode se libertar, a gente pode ser independente, a gente pode ter um autogoverno. E aí é que se baseia todo esse movimento de Confidência Mineira. Não vai até o fim, porque no fim das contas um movimento delatado, e aí nesse negócio de delação premiada, entre aspas, só quem morreu foi o Tiradentes, que teve seu corpo esquartejado, e os outros dois só foram presos e depois foram libertos, mas pegaram um para servir de exemplo. Inquérito judicial mostra que foram confiscados 1.400 volumes de propriedades dos Inconfidentes, dentre os quais se encontravam obras de autores como Montesquieu e Rousseau. Os Inconfidentes admiravam o modelo de Estado que vinha sendo organizado nos Estados Unidos, essa independente, e planejavam casos vitoriosos, realizar eleições gerais de 3 em 3 anos. Por fim, é isso. Agradeço pela atenção. Sim, o movimento iluminista ele foi, de certa forma, contra a colonização e essa exploração tirana que acontecia nas colônias, e justamente ele tentava buscar essas ideias de liberdade, de igualdade para todos. E é isso. Qualquer dúvida, procurem aí a monitoria, e eu agradeço.